Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao canal Uivo da Meia-Noite. Hoje eu vou ler o relato de um ouvinte que preferiu não se identificar, mas para facilitar a narrativa, vou chamá-lo de Pedro. Ele me enviou esse relato por e-mail dizendo que, durante muitos anos, guardou isso com medo de ser desacreditado, mas que agora, com o canal, sente que encontrou um lugar onde pode compartilhar o que viu, ou melhor, o que viveu, em carne e osso, na Serra de Baixio, no interior do Ceará. Vou contar essa história como se fosse o próprio Pedro falando com você agora. Meu nome é Pedro, tenho 52 anos e sou natural do sertão cearense, mais precisamente da zona rural de Baixio, uma cidadezinha pequena e cercada por serras e mata seca. Esse relato aconteceu em setembro do ano de 1996. Na época, eu tinha 23 anos, trabalhava como vaqueiro e morava com meus pais num sítio afastado da cidade, mais de 7 léguas de estrada de chão batido. Naquele ano, a seca tinha castigado demais. Os açudes estavam quase secos e a mata, ressequida, só fazia estalar ao menor vento. À noite, o silêncio era tão profundo que dava para escutar o tropeço de um bode a 200 metros. Era tudo seco e poeirento, mas mesmo assim, bonito ao seu jeito. Eu costumava dormir cedo, mas naquela semana em especial eu estava ficando acordado até mais tarde por causa de uns ruídos que estavam tirando meu sossego. Começou com os estalidos no mato, depois uns rosnados, e logo os cachorros lá de casa começaram a agir estranho. Ora ficavam acuados, ora latiam feito doidos olhando para o nada. Na quarta-feira daquela semana, minha mãe me acordou dizendo que as galinhas tinham sumido do galinheiro. Encontrei penas espalhadas e uma das portas da cerca estava arrebentada, como se algo grande tivesse forçado para entrar. Achei que fosse onça, embora isso fosse raro por ali. Na sexta-feira, fui ao centro da cidade comprar mantimentos com meu pai. No caminho, cruzamos com um senhor chamado Seu Zeca, que nos contou que o neto dele tinha visto um bicho grande, peludo e em pé, perto do riacho seco. Nós rimos, achando que era imaginação de criança, mas aquela descrição ficou na minha cabeça. Na volta, já no começo da noite, senti uma sensação esquisita. O céu estava limpo, sem nuvem, e mesmo assim fazia frio. A lua cheia clareava tudo, e dava para ver as pedras brilhando no chão. Os cachorros estavam esquisitos de novo, mas dessa vez não latiam, só gemiam baixo. Naquela madrugada, por volta das 2, acordei com um barulho de algo correndo ao redor da casa. Era rápido, forte, parecia um cavalo, mas os cascos batiam diferentes, como se fosse descalço. Fiquei calado, só ouvindo, e de repente ouvi um uivo, longo, arrastado, parecendo vir da serra. Aquilo me arrepiou da cabeça aos pés. No sábado, decidi investigar com meu primo João. Subimos até uma parte da serra onde tinha uma gruta antiga, conhecida como Boca do Diabo. Ninguém ia lá desde que um morador desapareceu na juventude da minha mãe. Chegando lá, achamos pegadas enormes no chão, parecidas com de gente, mas deformadas, como se fossem de um homem com os dedos alongados e unhas. João quis voltar, mas eu insisti em olhar a entrada da gruta. Estava escuro como breu. Jogamos luz da lanterna e vimos pelos menos 3 olhos refletindo lá dentro. Não era reflexo de um só animal. Os olhos estavam em posições diferentes. Quando a gente começou a se afastar, ouvimos outro uivo, mas dessa vez parecia mais perto. E então, de dentro da mata, escutamos o quebrar de galhos e um arranhado numa árvore, como se algo subisse nela, ou como se arranhasse para afiar as garras. Voltamos correndo e passamos direto pela casa de João, sem parar. Cheguei em casa suando frio, coração na boca. Falei para minha mãe e para o meu pai, mas eles disseram que era só bicho do mato, que a gente devia parar de procurar assombração. Na segunda-feira seguinte, algo pior aconteceu. Um bezerro da fazenda vizinha foi encontrado morto, estraçalhado, com os ossos quebrados e sinais de arranhões fundos no couro. O mais estranho era que o sangue tinha sumido, o corpo estava seco, como se tivesse sido drenado. Na noite seguinte, resolvi ficar de vigília. Armei rede no alpendre, com a espingarda do meu pai do lado. Por volta da meia-noite, escutei passos pesados vindo da direção do matagal.
Um cheiro forte de bicho molhado e terra fedorenta veio com o vento. O luar clareava bem, e foi aí que vi uma criatura, entre 2 metros e 2 metros e meio, peluda, com o corpo arqueado, como um homem corcunda. As pernas dobradas, cheias de músculos, terminavam em pés largos com dedos longos. Os braços iam até os joelhos e as mãos tinham garras curvas. A cabeça parecia de lobo, com olhos amarelos que brilhavam com a luz da lua. Estava a uns 30 metros de mim. Quando meus olhos cruzaram com os dele, senti um gelo no corpo. Ele não correu, não fez barulho. Só me olhou, como se soubesse que eu o estava observando. Então, devagar, virou-se e desapareceu na mata como se evaporasse. Depois daquela noite, nunca mais quis ver aquilo de novo. No mês seguinte, nos mudamos para a cidade grande. Meus pais diziam que era por causa da seca, mas eu sei que tinha outro motivo. Até hoje, quando passo perto de mata fechada, sinto aquele cheiro forte e escuto um leve uivo no fundo da mente. Se você tem um relato como este, compartilhe nos comentários ou envie para o canal. Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao canal Uivo da Meia-Noite. Hoje eu vou ler o relato de um ouvinte que prefere não se identificar. Mas, para facilitar a narrativa, vou chamá-lo de Antônio. Ele contou que esse caso aconteceu com ele mesmo e com o avô, há muitos anos, numa fazenda isolada de Minas Gerais. Vou narrar essa história como se ele estivesse contando diretamente para vocês agora. Meu nome é Antônio, tenho 58 anos e moro hoje em Belo Horizonte, mas nasci e cresci numa fazenda no interior de Minas Gerais chamada Três Capões. Era um lugar bonito, rodeado de colinas, cercas de arame farpado e mato alto por todo lado. Quando eu era menino, nos anos de 1974, aquela região era bem mais isolada. Não tinha luz elétrica, nem telefone, e as notícias demoravam a chegar. A vida era no ritmo da terra. Lembro que meu avô sempre dizia que naquele mato tinha coisa que homem nenhum podia explicar. Ele era um senhor calado, de poucas palavras, mas vez ou outra soltava umas frases que deixavam a gente arrepiado. Um dia, quando eu tinha 9 anos, ele me disse: "Evita andar sozinho por essas trilhas de noite, meu filho. Às vezes o que parece ser cachorro, não é cachorro, não." Eu ri, sem entender direito. Mas depois daquele ano, nunca mais duvidei. Foi numa noite fria de junho. A gente estava no meio da colheita de milho, e meu avô, eu e 2 peões tínhamos passado o dia inteiro lavrando o campo. Voltamos cansados, jantamos feijão com farinha e fomos dormir cedo. Por volta das 11 da noite, acordei com os cachorros fazendo um escarcéu danado. Eles não latiam como de costume, eles choravam. Parecia um lamento, um medo profundo. A casa tinha uma varanda de madeira, e dali dava para ver quase todo o pasto. Abri a porta devagar, com uma lamparina na mão. O ar estava parado, gelado, e o céu, completamente limpo. A luz da lua cheia iluminava tudo feito um abajur natural. Foi então que vi uma coisa vindo do alto do morro, andando devagar, como se estivesse caçando. No começo achei que fosse um homem, por causa do jeito que andava. Mas quando chegou mais perto, vi que era grande demais, com as costas largas, braços longos e o andar meio curvado. O corpo parecia coberto de pelo escuro, e o focinho se esticava feito de lobo. Os olhos brilhavam amarelo, como fogo refletido na água. Fiquei paralisado, sem conseguir respirar. O bicho parou na beira do curral e olhou em direção à casa. Um silêncio absurdo tomou conta de tudo. Até os grilos sumiram. Ele então soltou um uivo que me gelou a espinha. Um som longo, triste, como de uma dor que vinha de muito fundo. Meu avô apareceu atrás de mim, com a espingarda na mão. Mas em vez de atirar, ele apenas sussurrou: "Entra, fecha a porta devagar e não diz uma palavra." Fiz exatamente o que ele mandou. Passamos o resto da noite trancados, só ouvindo os passos daquele bicho indo e voltando, arranhando as paredes do galinheiro, mexendo nos sacos de ração e, em certo momento, raspando as garras no chão, como se estivesse afiando. No outro dia, o terreiro amanheceu revirado. 3 galinhas tinham sumido,
Um cachorro estava machucado com arranhões fundos nas costas e encontramos marcas estranhas no barro. Eram pegadas grandes, com 4 dedos longos, como de mão, mas deformada. Meu avô pegou uma enxada e enterrou o cachorro. Depois disse pra gente não comentar com ninguém da vila. Essas coisas não se contam, só se respeitam, ele disse. Ficamos uns dias sem sair de casa à noite, até que tudo pareceu voltar ao normal. Mas aquilo ficou marcado em mim. 15 anos depois, eu já era homem feito. Voltei na fazenda com minha esposa e filhos pequenos. A casa ainda estava de pé, mas os vizinhos diziam que há anos ninguém morava por lá porque a assombração tinha tomado conta. A esposa do caseiro contou que viram uma criatura peluda observando os cavalos numa madrugada. Ela falou baixinho, como se tivesse medo de atrair o bicho só por falar. De noite, mesmo com a casa fechada, sentiu o mesmo cheiro forte de bicho molhado misturado com enxofre. O cachorro que levamos não parava de rosnar. Aquilo mexeu comigo de um jeito que não sei explicar. Pegamos as crianças e voltamos para a cidade antes do amanhecer. Hoje, sempre que ouço falar em lobisomem, penso que talvez a lenda seja só uma forma antiga do povo entender o que não consegue explicar. Mas eu vi. Eu estive frente a frente com aquilo. E se você acha que é só história de gente do mato, então reze para nunca ter que mudar de ideia. Se você também tem um relato misterioso, envie para o canal ou conte nos comentários. Boa noite. E lembre-se, se os cachorros pararem de latir e começarem a gemer, entre para dentro, feche as portas e reze.